Antes de passar a palavra para o secretário, eu gostaria de convidar para o palco, para apresentar a experiência de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Fausto Pereira dos Santos. E o coordenador do Laboratório de Inovações de Atenção às Condições Crônicas de Santo Antônio do Monte, Vilmar de Oliveira Filho. Agora eu passo a palavra para o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto. Boa tarde a todos. É um prazer, uma grande honra, de forma muito especial, eu ter tido essa oportunidade de participar dos 5 seminários do CONAS. Quero parabenizar a direção do CONAS, o presidente Gabardo, os vices, a toda a equipe técnica, porque esses seminários têm abordado temáticas extremamente importantes, né, que impactam, né, sobre a gestão, sobre os nossos resultados. Então, eu queria parabenizar por mais esse 5º seminário. Eu tive a oportunidade, como secretário de Estado, participar dos 5, né, e todos eles somaram e acrescentaram bastante. A parte específica do modelo de atenção, do MAC, essa experiência que nós fazemos na região de Maringá, com o consórcio intermunicipal de saúde, né, fazendo esse link importante da atenção ambulatorial especializada com a atenção primária, né, trabalhando com a questão do diabético, do hipertenso e das gestantes, que foi um trabalho que a gente iniciou antes, ele é fundamental. Já foi dito mais de uma vez e por muitos que essa equação de mais exames, de mais consultas, né, de mais cirurgias, né, de mais procedimentos, por si só, não leva a lugar nenhum. É um gasto, é um resultado sempre negativo. Então, a gente tem, né, que mudar essa prática, né, a gente tem que trabalhar em cima dessa, que o Eugênio coloca muito, de forma muito competente, essa tríplice carga de doenças e de problemas que nós temos. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao professor Eugênio e a toda a sua equipe. Eu tive a oportunidade, como secretário municipal de saúde, antes disso, como secretário adjunto de Curitiba, depois como secretário municipal de Curitiba, de ter o professor Eugênio e toda a sua equipe como consultor. Acho que já passou de uma década, né, professor? E nós também trouxemos essa consultoria quando ganhamos o processo eleitoral nas eleições de 2010, mantivemos essa parceria agora com a Nova Vitória em 2014, e eu quero fazer um agradecimento muito especial, professor. Isso não é revanchismo, não é nenhum tipo de mágoa com ninguém, mas é importante mencionar, porque quando o professor Eugênio começou introduzindo essa discussão de se trabalhar com as redes de atenção, né, muita gente falou muita besteira. Muita gente achava que isso era coisa de um determinado partido, de uma determinada filosofia, de um determinado pensamento. Felizmente, né, a prática, os resultados, as experiências, têm mostrado, né, e hoje é um discurso que não é hegemônico, é um discurso que ninguém mais se coloca contra. Né? Hoje não dá para trabalhar sem organizar, sem estruturar, sem implementar, né, essa política das redes de atenção. Nós começamos isso em 2011, eu venho de um estado onde a política de saúde, fiz agora 31 anos de carreira, e estou aqui todo o meu corpo diretivo, chefes de regionais, nível central, nível regional, e eles sabem muito bem disso. A gente sucedeu lá uma política que não existia de forma organizada, que não levava em conta o foco do município, que não trabalhava de forma organizada com projetos e com ações, trabalhava muito na base, que infelizmente ainda algumas regiões do Brasil ainda apresentam, né, na base do compadrio, né, na base da troca política, da simpatia, da antipatia, das alianças, né, que são formadas nos períodos eleitorais, né, para fazer disso, direcionar os investimentos com essa base. Lá no nosso estado, né, enquanto política estadual de saúde, ela é muito clara, nós temos uma adesão maciça,
né, dos nossos secretários. Eu queria aqui, rapidamente, né, só colocar... Onde que aperta esse troço? Aqui. Vai apertando aí. Nós temos o Saúde para todo o Paraná. Essa questão da atenção ambulatorial especializada, o foco foi trabalhar com os consórcios. O Paraná tem uma política de consórcios bastante consolidada. Obviamente, tem consórcios com melhor desempenho e outros consórcios ainda precisando ter desempenhos mais satisfatórios. O CISA-MUSEP é um consórcio de muito bom desempenho, independente da forma como ainda se trabalha hegemonicamente, mas nós tínhamos ali, né, todo um substrato importante para fazer esse trabalho. Nós temos consórcio com 21 anos no Paraná, né? Infelizmente, no governo anterior, qualquer coisa que não fosse pelo viés do estatismo, né, era entendida como privatização, e os consórcios no Paraná não tinham uma política organizada, não tinham uma política de custeio, de investimento de capital, de capacitação dos seus dirigentes, dos seus prefeitos, dos corpos técnicos, né? E nós, depois, com o Consus, como foi aqui bastante bem abordado, a gente evoluiu nesse processo, né? E é essencial para nós, principalmente com relação à atenção ambulatorial especializada, esse trabalho, essa parceria com os consórcios intermunicipais de saúde. Um pouco dessa história já foi dito. Aí nós começamos a estruturar, já a partir de 2011, né, nós começamos a estruturar por favor, já começamos a estruturar as redes de atenção. Aí trabalhamos com a rede de urgência e emergência, que foi a primeira, que nós já em 2011 mesmo conseguimos efetivar, que tem aí uma série de projetos estruturantes. Depois a rede Mãe Paranaense, a rede materno-infantil através do Mãe Paranaense, que levou muito em conta uma base conceitual do Mãe Curitibana, né, que está implantado, que teve aí, tem mais de uma década de grandes e bons resultados no município de Curitiba, né? A rede Paraná Urgência, como mencionei, a saúde mental, a pessoa com deficiência, o idoso e a saúde bucal. Claro, em níveis diferentes de organização, de estruturação, né? E daí programas estruturantes para que essas redes se tornassem realidade, passassem efetivamente, né, a trazer resultados. Então, nós temos o APSUS, que é a atenção primária no SUS, né, que perpassa aí boa parte dessas redes. Tem a política do Consus, né, que a Marisa aqui expôs, eu vou depois fazer uma citação rápida. Tem o HospiSUS, que foi um dos primeiros projetos estruturantes, e aqui eu quero ressaltar, né, um importante conselho que nós tivemos do professor Eugênio, e eu e a Márcia Sulac, e o meu diretor-geral à época, Renê Santos, tivemos a oportunidade de ir até Minas, né, de conhecer uma série de projetos, de programas e de ações, né, e depois, quando você copia, é bom porque daí você vê já os erros que os outros cometeram, né, você já avança, né, você implementa, né, e para nós foi extremamente importante. Naquele momento inicial, a gente já tinha esse saber de forma muito parcial, jogamos isso no programa de governo, discutimos com profissionais de saúde, com prestadores, com entidades, e isso se tornou realidade enquanto governo, né, e o HospiSUS foi o primeiro que a gente implantou. Aí tem a farmácia do Paraná, que é muito importante, cada uma das nossas 22 regionais tem uma estrutura de farmácia que nós adequamos o locus, que nós criamos consultório farmacêutico, condições ideais para imunobiológicos, medicamentos termoláveis, quer dizer, toda uma estruturação, né, agora, daqui a 2 meses, vamos inaugurar aquela que eu acho que é a maior farmácia pública desse país. São 3 andares, né, cada vão tem 770 metros, né, que é a farmácia da 2ª Regional, que engloba Curitiba e região metropolitana. Né? Essa farmácia passa mais de 1.000 pacientes por dia, né, e extremamente preparada e adequada. Também é muito importante, né, para você ter espaço para orientação, não é só o fornecimento do medicamento, obviamente. Um outro programa estruturante que nós temos é o VigiaSUS. Né, eu cobro sempre dos meus colegas secretários. Tendo condição, invistam na vigilância em saúde. Né, essa é uma área que a gente precisa colocar recursos. Ninguém faz vigilância epidemiológica por nós, ninguém vai fazer vigilância sanitária, vigilância do ambiente ou do trabalho. Isso é prerrogativa do Estado. Né?
Estado estrito senso. Então, a gente precisa também colocar e criar um bloco de financiamento para a vigilância em saúde. Aí nós copiamos do Eugênio, adaptamos esse modelo do Eugênio, né? Depois vai ficar aí disponível para a organização do CONAS, a gente pode depois disponibilizar em meio eletrônico também. Então, aí você tem, de um lado, os projetos estruturantes, depois as questões das redes, né? Aquelas que a gente já conseguiu, de fato, implementar de forma bastante forte, né? Aí tem todo o sistema de logísticas e os sistemas de apoio, por favor. Né? O Vigia SUS, em todas essas redes e esses projetos estruturantes, nós tivemos o cuidado de trabalhar com recursos para custeio, para capital e para capacitação. Todos esses projetos, sem exceção, a gente investiu no custeio, né? A gente investiu no capital e a gente investiu também muito, muito fortemente no processo de capacitação. Por favor. O Vigia SUS implantamos em 2013, já repassamos aí, já são mais que esses valores, né, César? São quase 90 milhões. Nós já repassamos quase 90 milhões, são recursos pactuados com todos os municípios do Paraná, sem exceção, claro que com base em critérios de redução de desigualdades, em critérios técnicos e indicadores, não é? Mas todos, sem exceção, recebem recursos de capital, recursos de custeio, e melhor, programados dentro de um menu, mas programados pelos municípios. Então, foram mais de 300 carros específicos para vigilância, equipamentos de EPI, estrutura de informática, recursos para contratação temporária de agentes do enfrentamento da dengue, de endemias. Quer dizer, foi extremamente importante esse fortalecimento. Por favor. Farmácia do Paraná, nós estamos aí nesse processo de organização, estruturação e construção em muitos lugares desses novos locais, né, com acessibilidade, com senha eletrônica, consultório farmacêutico, com uma série de investimentos. Essa é uma área que no ano passado nós gastamos mais de 600 milhões. Né, então, nós precisamos muito, né, trabalhar isso, né, de forma bastante organizada. Com relação ao APSUS, dos 399 municípios do Paraná, 391 municípios recebem ajuda de custeio, né, para a política da atenção primária. Né? Então, só ficaram de fora os municípios acima de 250 mil habitantes, né? Que são municípios também, geralmente, os municípios melhor resolvidos do ponto de vista dos indicadores e tudo mais. Com relação à PSUS, né, você tem aí, claro, você não repassa a mesada, né? Você trabalha com plano, com metas, né? Você discute planejamento, né? Esses recursos têm de forma muito concreta aonde eles podem ser aplicados, né, mas envolve, por exemplo, a gente, além de financiar reforma, ampliação e construção de unidade nova, que foram 460 desde 2011, e agora nós entregamos até os projetos, para uma, para duas ou para 3 equipes de saúde da família. Né? Antigamente, a gente pedia para o município o terreno e o projeto. Agora nós entregamos, num processo de discussão, que participou vigilância, participaram os secretários municipais, né, e também entregamos equipadas. E estamos entregando, inclusive, para unidades de saúde bancadas pelo governo federal. Até porque, não é, independente de onde que vem o recurso, né, se você tem essa condição, estamos iniciando um novo processo de compra, que daí um registro de preço de quase 30 milhões de reais, né, para essa nova leva de equipamentos. Além disso, tem o repasse do custeio, que varia conforme o porte do município, conforme esse fator de redução de desigualdade que foi construído, não é, e aprovado, deliberado nas nossas reuniões bipartite. Não é. Criamos no ano passado também, eu acho que fomos aí o primeiro estado, um dos primeiros estados, graças à consultoria, a parceria com o CONAS e a consultoria do SADI, né, a gente conseguiu fazer o repasse fundo a fundo para as obras das unidades básicas de saúde, não é? E também nós usamos o fundo a fundo para o transporte sanitário, onde o município pode aplicar compra de ambulância, carros para o saúde da família, vans para o transporte eletivo, e agora nós estamos acrescentando micro-ônibus também. No ano passado foram 169 repasses para 169 municípios de 120 mil reais. Esse ano, já estamos iniciando essa semana, o repasse para 344 municípios, de valores que vão de 120 mil e de 240. Os municípios menores, abaixo de 30 mil,
240 mil, os municípios outros 120 mil, além, né, das ambulâncias, veículos, dos ônibus que nós entregamos mais de 100 para os consórcios, né, e uma série de outras situações. O HospeSUS foi muito importante. Eu sei que a gente está falando aqui da atenção ambulatorial, mas essa política nossa de apoio aos hospitais verdadeiramente necessários do ponto de vista social e sanitário foi muito estratégico. Ele teve fases, né? Obviamente, aqui hospitais públicos, ou universitários, estaduais, né, ou municipais, e hospitais filantrópicos. Nós temos uma relação muito consistente, muito equilibrada, não é, de muita parceria com a Federação das Misericórdias do Paraná, que é a FEMIPA, que representa aí esse conjunto. Então, na primeira fase, a gente destinou para os hospitais que davam essa retaguarda na área de urgência, para a gestação de alto risco, para a Rede Mãe Paranaense e para a rede de urgência, são 52 hospitais, com valores que vão de R$50 mil a 300 mil mês. Esses recursos, claro, tem metas, metade desse recurso é fixo, outra metade é variável, depende de desempenho, tem comissões regionais de avaliação, até porque ninguém está autorizado com dinheiro público a dar mesada, né? Você tem que apoiar sim, penso assim, mas você também tem que cobrar resultado. Na fase 2, nós colocamos aí, hoje são 98 hospitais públicos e filantrópicos, maternidades, então nós colocamos R$180 a mais por parto habitual, risco habitual, 270 para risco intermediário. O alto risco daí já está contemplado na política da fase 1. Na fase 3, nós colocamos os HPP, os hospitais de pequeno porte. É por isso que a gente cobra muito uma definição do Ministério da Saúde, porque a gente tem feito a nossa parte também com relação a isso. Mas buscando dar, nessa terceira fase, uma função para esses hospitais, né? Começamos também lá uma experiência que São Paulo tem em Franca, que tem no Mato Grosso do Sul, e que me parece que tem, ou que teve lá no Piauí, que é a questão dos cuidados prolongados, né? Dos cuidados prolongados continuados. Isso, fizemos uma experiência em Rebouças, o chefe da regional lá de Irati, que é essa região de Rebouças, mostrou um vídeo hoje, né, Paulo? Paulo viu, uma recuperação de um cidadão que estava na Santa Casa de Irati, e esse hospital dá retaguarda para essa Santa Casa, que faz parte, é o hospital estratégico daquela região de saúde, né? O camarada teve um AVC, chegou lá apoiado, não conseguia andar, e depois de um processo de trabalho com fisioterapia, etc., né, com esses cuidados da enfermagem, com uma série de outras terapias, né, saiu de lá falando, comendo, andando, né, isso é muito importante. Fase 3 já falei, são 103 hospitais. Agora, em outubro, nós vamos colocar, estamos recuperando financeiramente o Estado, já adquirimos a partir de abril uma capacidade nova de fazer novos investimentos, e a partir de outubro desse ano, nós vamos ampliar 30% o repasse de custeio para os hospitais HospeSUS, e vamos na fase 3 agora também colocar os hospitais filantrópicos de pequeno porte. Nós estávamos trabalhando na fase 3 só com os hospitais municipais, os HPPs. Também, como eu disse, são investimentos de obras, de equipamentos, construção, ampliação, reforma, ampliação de leitos. Nós ampliamos quase 60% dos leitos de UTI do Paraná em 4 anos, graças à política do HospeSUS. Foram 670 leitos, tanto de UTI neonatal quanto de UTI para adulto. Se não fosse essa política, eu tenho certeza absoluta que a gente não tinha alcançado. Então, tem aí alguns números que eu não acho, né, que se deva, nesse momento, perder tanto tempo assim com eles. Tem também, como tem todo o projeto estruturante, o investimento em capacitação. Todos os hospitais que fazem parte do HospeSUS, né, tiveram que indicar 2 dirigentes, né, que fizeram um curso de especialização, né, de mais de 1 ano, lá com a Pontifícia Universidade Católica, nossa parceria, num convênio nosso com a Federação das Misericórdias. E também uma série de capacitações técnicas que nós fazemos na área de urgência e emergência, que todos aí acompanham. O Consus, a Marisa já apresentou bastante, nós temos 22 regiões de saúde, né, nós temos feito investimentos de estruturação, de reforma, de ampliação, de colocar equipamentos, né. Agora, a nossa vontade
trabalhar as emendas parlamentares para custeio e para equipamentos para esses centros, né? Nós já financiamos equipamentos em 4 desses centros, em 4 regiões nossas, que são Pato Branco, Beltrão, Francisco Beltrão, Cunhal Procópio, Toledo. Já fizemos financiamento parciais em Toledo, Cascavel, Apucarana, financiamento total de construção Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Guarapuava, né? E em andamento mais o Metropolitano de Curitiba, o Campo Mourão e Jacarezinho, mas o compromisso, é estruturar um centro desse em condições, nas 22 regiões de saúde, como nós estamos fazendo. Aí são algumas fotos de alguns deles. Todos esses centros recebem recursos via Consus, também para investimento, dentro daquela política de capital, custeio e capacitação. Tem aí também alguns valores que nós repassamos, como eu disse, não se repassa a mesada, e se acabou com uma injustiça. Além de repassarem muito pouco para consórcio, de entender consórcio como um parceiro importante da política de saúde, além de não entender isso, a gestão anterior, o pouco que fazia, ainda fazia de forma muito discriminada. Mais da metade dos consórcios não tinha nenhum tipo de repasse. Por favor. Aí tem todo um material, tudo isso que a gente expôs, eu, a Marisa, e todos esses outros programas estruturantes, projetos estruturantes, todos eles a gente tem aí uma farta documentação, Quem quiser depois pode... já entregou? Ótimo. Então, tá com a direção do CONAS, é isso? Tá. Então, tem aí esse componente de capacitação. Em 2014, a gente fez esse curso de aperfeiçoamento e gerenciamento de consórcios. Porque as coisas não acontecem só porque ela tem um nome, só porque, se você disse, vai trabalhar com modelo de atenção às doenças crônicas. As coisas acontecem se você tiver envolvimento, se você tiver uma parceria importante e se você tiver gente correta quando utiliza dinheiro público, e se você tiver gente competente. Por exemplo, tem um consórcio na região sudoeste que, depois que tiraram de lá uma equipe de executivos, porque não é só prefeitos que podem cometer alguns erros aí que não se justificam do ponto de vista da moral, da ética e da legalidade. Tem muito lugar que a equipe executiva se apropria e faz daquelas coisas o seu negócio. Então, teve lá um consórcio que o pessoal estava lá há quase 19 anos. Aí saíram agora, a redução foi de R$1,5 milhão por mês nas despesas do consórcio. E o consórcio está melhor. O consórcio não deixou de atender menos, não diminuiu a sua produtividade. Agora, quando você começa a negociar, desde do pessoal da vigilância e da limpeza, negociar no sentido negativo, até os esquemas com as corporações, e etc., e as coisas não acontecem. Tinha gente que preferia comprar serviços, tendo equipamentos e profissionais, querendo trabalhar pela tabela do sistema. Claro, obviamente, felizmente, isso não é a maior parte. Então, o sucesso depende muito disso, da seriedade como as pessoas trabalham, de você se abrir para o controle social. Lá no Paraná, a gente tem trabalhado muito também com curso de formação de conselheiros. Já estamos aí na 5ª turma, das nossas 22 regionais, 12 regionais, já fizeram todo um processo de capacitação. Então, tem aí mais material, desculpe se me alonguei um pouco. Eu estou aqui com o crachá do Conasens, porque não tinha mais aqui do Conais. Eu não mudei de lado, não. Tá certo? Então, obrigado, apesar que eu já fui do Conasens também, com muita honra. Obrigado, boa tarde.